O mangá que tem um pouco de tudo. Começamos a história acompanhando a Ayase, que já podemos saber que tem alguns parafusos faltando, porque ela termina com um humano e do nada ela já mete logo uma bica nele. Frustrada com o término do seu relacionamento, ela estava vagando pelo colégio, quando acaba se deparando com um grupo de estudantes fazendo bullying com um rapaz, que é literalmente a cara do nerdão. Esse é o Okarun. Ela defende o nosso nerdola genérico e depois disso decide que vai seguir o seu caminho. Porém, tentando se enturmar, o Okarun tenta puxar assunto com ela, falando sobre o que ele gosta, que no caso seriam aliens e conspirações. E ela acha tudo aquilo lá meio patético, mas diz que acredita em espíritos, no que o nerdola se prontifica a zoar ela também, começando assim uma discussão sobre qual dos dois seriam reais, finalizando a situação com ambos fazendo um acordo, que é o seguinte: ao cair da noite, a Ayase vai ir até um hospital abandonado que é dito como local sagrado para os aliens, enquanto o Okarun vai a um túnel que é dito como mal assombrado, e eles estarão o tempo todo em ligação para irem se atualizando sobre o que está rolando. Durante esse momento inicial, ambos estão tendo as primeiras impressões do ambiente, e a Ayase aproveita para poder contar um pouco pro Okarun porque ela acredita em espíritos, mesmo que nunca tenha visto um. Sua avó era uma médium, e ela sempre fez a garota fazer um ritual sempre que saía de casa, pois ela teria boa sorte graças a isso. Mas a galera de onde ela estudava vivia zoando ela. Com o tempo, ela passou a odiar essas pessoas que faziam isso com ela, pois de maneira indireta, elas estavam zombando da sua avó. E a sua avó é a pessoa que cuidou dela. E mesmo que aquilo lá seja verdade ou não, ela gosta de acreditar, e ela quer acreditar que a sua avó está falando a verdade. Afinal, foi aquela mulher que a criou. Esse momento bonito é interrompido quando o Okarun se depara com uma velha dentro do metrô. Velha essa que estava pedindo pela genitália dele. A Ayase, pelo telefone, avisa que não é pra ele correr, porque isso deixaria o fantasma puto. Mas ele ignora isso e sai de lá o mais rápido que pode. E bem, como o fantasma ficou puto, ele acaba sendo interceptado. E cortamos de forma seca para a Ayase, onde no POV dela, vemos que a situação não tá tão diferente, já que quem procura acha, e ela encontra os aliens, que avançam pra cima dela e a sequestram. O objetivo deles com isso é a reprodução, pois eles são uma espécie apenas de machos. E eu juro pra vocês que nesse momento eu fui ver se eu tava lendo o mangá certo, e não tava lendo, sei lá, uma paródia bem duvidosa. Antes que os aliens tivessem a oportunidade de fazerem qualquer coisa, o telefone da Ayase toca e um dos aliens decide atender. Com a ligação sendo atendida, o Okarun, possuído pelo espírito da velha, sai de dentro do telefone e começa a sentar o cacete em geral ali dentro, forçando os aliens a entrarem em sua forma verdadeira, que são essas coisas aí. Lindos. Os aliens conseguem prender o Okarun através de suas habilidades telepáticas e em um instante que ele consegue recuperar sua consciência, ele aproveita para dizer para Ayase o motivo dele sempre acreditar em aliens, pois da mesma forma que ela não via espíritos, ele também nunca tinha visto um alien antes, mas ele gostava de acreditar em aliens pelo fato de que talvez eles pudessem ser amigos dele, já que as pessoas ao seu redor o ignoravam, com exceção da própria Ayase, que protegeu o nosso rapaz que estava sofrendo bullying. Vendo seu companheiro ali mesmo depois de dar um discurso foda não conseguindo fazer nada, ela tem um flashback da sua avó explicando como é que ela fazia pra usar as habilidades espirituais dela. Primeiro concentre sua energia abaixo da barriga. Em seguida, visualize o seu chi. E desse modo, ela desperta o maior estilo mob psycho das ideias. E tanto ela quanto o Okarun ficam surpresos com essa descoberta. Junto eles derrotam os aliens e temos esse painel que... Oh my god! A Ayase descobre que com seus poderes ela poderia fazer o Okarun voltar ao normal. E após expulsar aquela velha do corpo dele, entre muitas aspas, ela tá só mantendo a velha meio suave ali dentro, ambos entram em um consenso que eles estavam certos no final. Afinal, os aliens e espíritos realmente existem. Já que o protagonista tá com um cramunho no corpo, ela resolve levar ele até sua avó, já que ela é médium, e chegando lá, quando o moleque dá o primeiro passo pra entrar dentro do templo, ele começa a pegar fogo, e acaba ficando com esse cabelo engraçado. E descobrimos que isso só aconteceu, pois na entrada tinha um selo de proteção, que precisava ser removido para que o Okarun conseguisse entrar. Quem diria que um selo de proteção para espíritos pudesse expulsar espíritos? Quem diria? Eles trocam de roupa e o jovem finalmente percebe que a sua peça, digamos assim, desapareceu, ficando bem triste pelo fato da velha ter roubado o que, por palavras do mesmo, é o seu bem mais valioso. Enquanto ele lamentava, barulho de campainha tocam, mas isso deixa a Ayase assustada, pois dentro do templo existem dois tipos de campainha, um que é só para humanos normais e dois que é para espíritos malignos. E não demora muito para eles acabarem se deparando com a criatura que havia invadido o local sagrado. E ele libera uma névoa que sai envenenando eles aos poucos. Eles até conseguem se esconder dessa criatura que é gigantesca, mas sabem que não poderão fazer isso para sempre. O Okarun pede para que a Ayase parasse de conter a velha que está dentro dele, pois assim ele poderia ter alguma chance. E no último segundo, quando eles iriam ser atacados, ele consegue fazer com que o Okarun ficasse numa mescla de ambos ali, onde ele tem os poderes da velha, tipo, ele tem meio que os status físicos dela, porém ainda tem sua mente. Graças a isso, ele mantém parte da sua personalidade. E quando eu digo parte, foi parte mesmo, porque nessa forma, ele fica, parece que super em depressão, sabe? Ele só você consegue sentir tristeza. Eventualmente, eles acabam descobrindo que o espírito barra alien tem algum tipo de relação com aqueles aliens que eles sentaram o cacete, então é por isso que ele foi até o local pra poder bater neles. E também que essa criatura luta usando a técnica de sumô. Logo, eles pensam que da mesma forma que um lutador de sumô, quando
coloca a mão no chão, perde a luta, e se eles derrubarem ele assim, talvez essa criatura morra. E é isso que eles devem fazer. Eles tentam essa estratégia e ela até que dá certo. Até o momento em que a estratégia dá errado. Porque esse bicho é cabuloso e ele move as juntas dele de uma forma que a perna dele gira e ele coloca a perna no chão de novo, perdendo só um dos braços no processo. E bem, utilizando o seu braço que sobrou, ele segura a Yase e joga contra a parede. E depois lança uma barreira de um braço só nela. Mas graças aos poderes paranormais, ela consegue ficar bem. Ela tem um plano genial, porque ele afundou ela na parede. Logo, ela tava fora do templo. Então, ela puxa o Ocarun pra si com seus poderes telepáticos e cola de volta numa das pilastras do templo o selo. Selo esse que, quando ativado, volta a proteger o ambiente e faz a criatura queimar viva. E é vitória para a nossa dupla de patetas. Eu até poderia continuar contando a jornada desses dois. Porém, vou deixar para que vocês experienciem isso por si mesmos. A obra pode parecer confusa a primeiro momento, já que ela quer trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo, aliens, espíritos e tudo mais. Porém, vão por mim, ela vale bastante a pena. E ainda mais se você gosta de obras mais caóticas, com o universo no mínimo bizarro. Enfim, eu sou o Solar, tchau.